Gazeta Esportiva para animar a sua quarta-feira. Estamos chegando, galera! Vamos animar. Essa quarta-feira é o seguinte, é muito boa. Quarta-feira, pelo meu horóscopo, é o meu dia de sorte, desde que eu era pequena. Eu não sei se é porque o meu cachorro pegou um passarinho. Ai, foi triste hoje o dia. Bom, mas tudo bem. Muito boa noite pra você. E comigo no estúdio. Poderia ter sido pior, hein? O passarinho pegar o cachorro. Posso falar uma coisa? Eu não sabia se era um rato ou um passarinho na boca dele, porque já tava depenado. Ai, gente, foi uma coisa tão triste. Eu fiquei mal, chorei, foi horrível. Mas tudo bem, vai. É ele, de visual novo, essa equipe super entrosada, Alexandre Silvestre. Gostou da minha harmonização capilar? A música do Silvestre. A vida me leva pra onde ela quiser. Vem com a gente. Ele não sabe. Quer que seja a direção. Muito bom, Silver. Boa, bela escolha. Muito mais animada do que da última vez. Adivinha quem escolheu a música dele? Quem Quem conhece essa figura mais que eu? E ó, o Osmar Garrafa, ele quer uma música dele, mas ele já tem uma música, né, Lógico que eu Pachecão? tenho. Qual que é a música do nosso pãozinho? Pô, você tem uma música com seu nome? Gente, esses caras... Ó, ela falou da morte do passarinho, do Parece dia um de rato sorte, o na boca. corte do cabelo do Silvestre. Vocês imaginam o que tá por vir? É isso aí, muita coisa por vir, hein? Porque hoje o programa tá céu. com muito assunto, não dá pra perder tempo. Percebe-se desde o Barba, início. cabelo, bigode. Desde o É que eu início quero deu pra conversar, perceber. a gente não deu pra conversar muito hoje, só pelo zap. Olha, tem confusão no Corinthians. Ah, é bom quando tem uma confusão, né? Quando não envolve a gente, é bom, porque aí envolve outras pessoas, a gente é uma confusão. Eu falei pra Dessa vez, vocês. envolvendo ex-jogador e ex-presidente. Pronto, falei. Putz, isso é quente, Coisa hein? feia, coisa quente. Isso é quente. Tem ainda novidades do Palmeiras no Mundial de Clubes. Bom, claro que vamos falar de São Paulo, vamos falar das notícias mais quentes do futebol internacional. Ô, Fini, a gente vai falar daquele caso lá que os jogadores perderam dinheiro também? Ai, também perderam, parece uma grana preta aos jogadores de futebol. E o Zé Paz mandou um zap pra mim aqui, tem gente no São Paulo que caiu. O Zé Paz daqui a pouco vai falar. Então daqui a pouquinho o Zé traz todas as notícias. A gente vai e volta rapidinho depois das dicas. Estamos de volta e seguimos para a nossa enquete do dia. Quem tem mais condições de atrapalhar o Palmeiras na busca pelo título do Paulistão? Vamos lá. O Ituano tem condições de atrapalhar o Palmeiras? O Red Bull Bragantino tem condições de atrapalhar o Palmeiras? O Água Santa tem condição de atrapalhar o Palmeiras? Eu acho que talvez só o Palmeiras tenha condição de atrapalhar o próprio Palmeiras. Faltou o Palmeiras na opção. Né? Pode ser talvez porque o Palmeiras, se estiver concentrado com força máxima, acho que é imbatível e imparável. Mas, tendo em vista tudo que a gente está vendo... Futebol, né, gente? Então, eu acho que qualquer um desses times... Não, é para escolher um, tá? Pode incomodar o Palmeiras, porque futebol tem zebra. Mas eu acho que é o time Ituano. que chega mais forte para eventualmente tirar o título do Palmeiras é o Red Bull Bragantino. Eu acho que é o Ituano. Com um trabalho bem mais consolidado, Série A de Campeonato Brasileiro, fazendo uma ótima campanha no Paulistão, Bragantino. E você, Garrafa, também? Faltou o Palmeiras, como você disse. O Palmeiras só perde esse campeonato se ele quiser. Com todo respeito aos adversários. Claro que o Silvestre faz uma ponderação que é coerente. Futebol é jogado e o lambari é pescado. Não adianta, tem que jogar. Né? Uma coisa é ser favorito. O que significa isso? Futebol? Futebol é jogado, o lambari é pescado. São coisas diferentes, distintas. Então, Entendi. você tem que entender muito, tem que esperar acontecer. Você tem que esperar acontecer. E dessas equipes, para responder à enquete, o RB Bragantino, pela sua história, pela sua tradição, pelo trabalho que vem sendo realizado lá, para não, obviamente, sem demérito nenhum, a equipe do Ituano e também ao Água Santa. O Água Santa, pela primeira vez, chega a uma semifinal. Então, é o Bragantino. E só lembrando, o Bragantino lá em 90 e o Ituano, mais agora no nosso século, já conquistaram o Campeonato Paulista. Bom, então, quero saber a sua opinião. Vota lá no site gazetesportiva.com, tá? O site tá bacana, tá bombando. E dá a sua opinião também pra gente pelo Twitter, hashtag Gazeta Esportiva por meio daqui, ó. Você coloca aqui embaixo, vai aparecer sua fotinho, seu comentário. Diga se você gostou do visual do Alexandre Silvestre, né? Esse cabelo. E outra coisa,
ele deve ou não tirar a barba? Sim, claro. Você sabe por que Eu acho que deve. A última vez que eu cortei o cabelo foi quando São Paulo saiu da fila e ganhou o título. O Miller cortou o cabelo aqui no estúdio, Bom, né? agora, nossa eu ia senhora. deixar até a próxima conquista, mas como pelo jeito Aí São você ia Paulo virar nunca mais vai ser Matusalém, campeão, quando não é isso aí, eu resolvi cortar mesmo assim. E agora, tira a barba ou não tira? Tira! Porque fica parecendo Ayrton Senna, fica jovem. Você parece o Senna. Ó, atenção, o canal do Gazeta Esportiva no YouTube tá com quase 457 mil inscritos. Gente, deixa eu falar uma coisa, quando a gente chegar a 460 mil, a gente vai escolher alguns telespectadores para um jantar com a nossa equipe, para pizza, você vai? Lógico. Sabe onde vai ser a pizza? Não. Na Na Moca, Moca, Bela, é imaginei, claro, né? né? Então, pizza lá na Mozza. sacada, lá na Moca, qual a sua pizza preferida? A romana, né, com anchovas ou alite. Ele é do Alite, ele é o homem do Alite. Então vai, hashtag Gazeta Esportiva e se inscreva no nosso canal youtube.com/Gazeta Esportiva. A Conmebol definiu quando começam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Olha só, a seleção brasileira vai estrear no torneio qualificatório em setembro contra a Bolívia. A partida vai ser aqui no Brasil, mas a cidade ainda não foi divulgada. Com a estreia já definida, a cúpula da CBF continua em busca, sabe do que, gente? De um treinador, né, para substituir o Tite. O interino Ramon Menezes vai dirigir o time pentacampeão no amistoso contra o Marrocos no final do mês. Temos alguma nuvem, algo que indique quem será o novo treinador da seleção brasileira? Nada? Que eu saiba não, esfriou, vão deixar o Ramon lá tampão. Eu continuo com a minha opinião, Guardiola, se for para trazer um europeu de fora, ou Abel Ferreira, aqui do Brasil. Aliás, o Abel, ele anda mais acessível à imprensa nas coletivas, você que é setorista Eu acho do Palmeiras. que é prova disso. Mas não sei, o Abel que era sempre, foi lá, depois do abraço no Salazar, o Abel modificou as coletivas. Isso não tira o mérito dele, a capacidade dele dirigir a seleção brasileira ou não. Essa é uma outra discussão. Mas que ele está mais amável, mais afável nas entrevistas, mais simpático, está. Não sei se tem alguma correlação, né? Para mim tem, eu falei isso aqui, que eu acho que ele tá dando essa mudada. Claro, porque um técnico, ele não pode ter um relacionamento tão bélico com a imprensa. Então, ele já fazendo esse carinho na imprensa. Por falar em relacionamento bélico, você me desculpa, o diretor falou que vai ter tiroteio ainda também no programa hoje. Hoje vai ter tiroteio no programa. E não é brincadeira, não, é coisa séria. Polícia, coisa séria, tá? Daqui a pouquinho. Calma que o tiroteio não foi aqui em São Paulo, é lá no Rio de Janeiro. Começamos o nosso giro de repórteres no CCT da Barra Funda com ele, nosso querido José Paes. Boa noite, Zé, pai do Theo. O torcedor são paulino tá curioso para saber o que você traz pra gente? Então vamos lá. Fala, minha querida Michele Janela, beijo pra você, abraço pra essa dupla dinâmica aí, Silvestre, Garrafa, abração pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, atenção você, meu amigo, atenção você, minha amiga, você que torce para o São Paulo Futebol Clube, atenção. Temos mudanças no departamento médico do Tricolor por causa aí das recentes lesões, das muitas lesões recentes que vem tendo no São Paulo, tanto nesse ano quanto no ano passado. Hoje tem 9 jogadores que estão no departamento médico do São Paulo. É bem verdade que o Rafinha tá aí para voltar, o Caleri também tá aí para voltar, o Diego Costa, o Caio, são os 4 jogadores que podem voltar aí no comecinho de abril, que é quando o São Paulo volta aos gramados, né, para disputar aí a Copa Sul-Americana, a primeira fase, a fase de grupos, mas por causa dessas muitas lesões, então temos mudanças. Doutor Tadeu Moreno deixa o departamento médico do São Paulo, não é mais o chefão aqui do DM do Tricolor. Doutor José Sanches, agora ele vai ser um coordenador ali, uma espécie de coordenador da transição física do São Paulo, e aí 2 novos nomes assumem o departamento médico do São Paulo, do time profissional. O doutor Fábio Novi e o doutor Ricardo Galotti. Esses 2 médicos, eles eram médicos da base do São Paulo e agora foram alçados ao time profissional. O doutor Fábio Novi com passagens aí por seleção brasileira, por Corinthians, por Santos, muito reconhecido. Então o São Paulo fazendo essa mudança para tentar achar, para tentar descobrir, para tentar desvendar o que acontece com o São Paulo, que até reformulou recentemente também o Refis, né? O Refis que já foi aí uma coisa de última geração, muitos jogadores vinham aqui, até jogadores da Europa, jogadores brasileiros que estavam machucados lá no velho continente, lá no velho mundo, vinham para cá para se tratar aqui no São Paulo. Isso mudou muito, o São Paulo vem convivendo com muitas lesões, 15, 16 jogadores aí no DM de uma vez, enfim, então essas mudanças acontecendo para quem sabe o São Paulo parar de ter jogador machucado toda hora, jogador rompendo ligamento, jogador tendo que passar por cirurgia, recentemente Galopo, Ferrarese, agora o Wellington também machucado, muita gente importante no
DM e o técnico Rogério Ceni tendo que se virar com esses problemas. Por falar em Rogério Ceni, informação importante também para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Rogério Ceni, nesse momento, Michele, eu cravo para você, não cai. Continua técnico do São Paulo, a diretoria não pensa em mexer nele para desespero do Urandi Campos, nosso auxiliar aqui, que queria tirar o Rogério, mas ele continua. É imexível nesse momento essa situação. Rogério Ceni segue técnico do São Paulo. E ó, mais uma informação importante. A janela de transferências aqui no Brasil vai fechar no dia 4 de abril. São Paulo quer reforçar esse elenco do Rogério Ceni, mas tem só até o próximo dia 4 de abril para contratar novos jogadores, para dar um boom aí nesse time, para quem sabe o São Paulo conseguir alguma coisa de interessante nessa temporada de 2023, viu, Michele? Passo a bola para vocês porque o dia foi movimentado aqui no CCT da Barra Funda, hein, Mi? Muita coisa para comentar. Vai daí. Muita coisa para comentar, José Paes. Diga, até dia 4, hein, então? O time de São Paulo já não é grande coisa. Aí os principais jogadores todos se lesionam. Inclusive, o São Paulo terminou o Campeonato Paulista de muleta. Só falta o técnico campo, né? daqui a pouco. Com 10, um tombando lá na frente, o Wellington machucado, muleta para o restante do grupo. O negócio enterraram alguma coisa lá no Morumbi, cara. Eu queria falar um outro bicho, mas vou falar um sapo, só para ficar no popular. Porque não é possível. Agora, dar uma mexida no departamento médico talvez seja uma das coisas que o São Paulo precise. Não tem um conhecimento técnico, Garrafa, para dizer se o problema é o departamento físico, é o departamento médico, mas tem muita gente machucada. E a gente tem que excluir quem torceu o joelho, estourou o ligamento, porque aí não tem a ver com preparação física, mas questão muscular tem. Então, primeiro sobre a permanência do Rogério. Acho que está certa a diretoria do São Paulo na hora de mexer no Rogério. É verdade que o Rogério que indicou esses jogadores ao São Paulo, mas a gente não conseguiu ver esse time do São Paulo em campo. Foram 13 jogos com 13 escalações diferentes, muito em função dessas contusões. Então, isso é um ponto, está certo a diretoria. A gente não sabe se esse time vai dar liga ou não vai, porque esses caras não jogaram juntos. Sobre o departamento médico do São Paulo, eu entendo que precisa olhar também para a parte física, departamento de fisiologia, tudo isso que pode evitar a lesão. O médico cura a lesão. Não vou aqui avaliar o trabalho do médico que estava no São Paulo, não tenho competência para isso. O que eu posso falar é que o São Paulo acerta em cheio na escolha do Dr. Fábio Novi, como disse o Zé Paes e o Dr. Ricardo Galotti. Como disse o Zé Paes, o Dr. Fábio tem passagens já marcantes no Corinthians, passou pelo Santos, esteve recentemente na base da seleção brasileira, era, ao lado do Ricardo Galotti, médico da categoria de base do São Paulo, e o que levou a diretoria do São Paulo trazer o Dr. Fábio Novi para comandar o departamento médico do São Paulo, com o Ricardo Galotti, é o ótimo trabalho que eles fizeram na base. Então o São Paulo está em ótimas mãos, é isso que eu posso falar, ótimas mãos. Dr. Fábio Novi, muito sucesso a ele, ao Dr. Ricardo Galotti, que são profissionais de altíssimo nível. Mas o São Paulo tem que olhar também para a parte física, parte de fisiologia, tudo isso tem peso. O lado de lá do muro, brincadeira. O Palmeiras voa, o Abel repete o time, ninguém se machuca. Um reserva lá com probleminha, agora o Atuesta e tal. É impressionante. Porque os jogadores ficavam no departamento de São Paulo por muito tempo. E aí, às vezes a escolha também do tratamento... Vamos num tratamento conservador. Aí perde-se um tempo e depois que vai para a cirurgia. Exatamente. Muito bem. Teve troca de farpas entre corintianos. Trazemos o Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge, para explicar para a gente qual que é o babado. Salazar, qual que é a confusão? Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Você gosta de uma treta dessa, né, Michele? Dessa vez ela aconteceu entre o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, e o ex-zagueiro do Corinthians, o Chicão. Chicão que defendeu o Corinthians de 2008 a 2013, conquistou 8 títulos, conquistou tudo que poderia. Série B, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Mundial, tudo que ele podia ter conquistado, ele conquistou com a camisa do Corinthians. E ontem, o André Sanches, em um podcast, o podcast Casal Coringão, acabou falando sobre muitos assuntos, claro, aquele esquema de podcast, mais de 1 hora de entrevista. Em dado momento ali, o Andrés foi perguntado de algum jogador que ele não gostava, que ele não teve bom relacionamento, ou não tem boas lembranças. E aí, olha o que o Andrés respondeu. E o pior jogador que eu mais detesto, o que eu não gosto, tem o Felipe Goleiro, que eu fiz as pazes com ele aí, Chicão, que é um jogador covarde,
Um jogador que nunca teve posição dentro do elenco. Chegou a ser capitão, mas nunca tomava atitude, ficava falando pelos cantos. Então, ele nunca me fez mal. Eu nunca fiz mal a ele, eu não tenho nada contra ele, mas ele era capitão do Corinthians, não dava entrevista, não sumia nada. O dia que ele foi afastado do jogo, ele parou o carro no Mojimirim, para a fazenda dele, para dar entrevista. Eu até falei, porra, agora vocês nunca conseguiram falar agora que ele está afastado, ele quer dar entrevista? Eu falei, vocês merecem mesmo. É esses os problemas. Eu sempre procurei ajudar ao máximo o jogador. Quando ele separou, eu dei conselhos, falei com ele. Não tenho nada contra ninguém, não. Agora, eu tenho que defender o Corinthians. Eu acho que ele entrou na justiça erradamente e perdeu tudo. Faz parte. Bom, tá aí o André Sanches falando como André Sanches, né? A gente conhece sempre de maneira muito espontânea, uns gostam, outros não. E o Chicão não gostou nem um pouquinho. O que o Chicão fez foi às redes sociais e se defendeu, acusando o André Sanches, inclusive desafiando o André Sanches. Vamos ouvir agora então o zagueiro do Corinthians. Fala pessoal, beleza? Só para esclarecer algumas coisas que o ex-presidente falou ontem, me chamando de covarde, tá aqui o áudio, ó. O Chicão, que é um jogador covarde, um jogador que nunca teve posição. Escutou? Eu sou covarde. Encontrei com ele no aeroporto, baixou a cabeça, virou as costas. Ah, porque onde eu ando tem 50 pessoas que querem tirar foto comigo. Rapaz, só dando risada mesmo. Eu vi no aeroporto, pipocou. Aí vai em podcast, falar coisinha aí, querer enganar o torcedor. Vou desafiar você. Arena lotada, eu e você lá dentro. Vamos ver quem vai ser vaiado e aplaudido, beleza? Simples. Que eu nunca saí escoltado, eu, Chicão. Tá bom? Sempre fui aplaudido. Já você não pode dizer o mesmo. Covarde é você. Bom, tá aí, Michele. Depois disso, a gente ainda teve uma tréplica, né? Depois da resposta do Chicão, o André Sanches foi pro Twitter. E lá no perfil dele das redes sociais ali, o Andrés voltou a falar do Chicão, foi responder esta resposta do Chicão, falando que ele fugiu da concentração, que ele tinha que explicar, falou da ação que ele moveu contra o clube, enfim, o Andrés ali fez mais um desabafo contra o Chicão. E eu quero só resumir, contextualizar um pouquinho essa história. O Chicão foi capitão do Corinthians, como eu disse, ergueu 8 taças com o Corinthians, foi campeão de tudo, não foi capitão o período inteiro, mas foi capitão de grande parte desse período, inclusive na Libertadores e no Mundial. Ele ergueu a taça ali junto com o Alessandro, no Mundial nem tanto, mas na Libertadores ele ergue a taça junto com o Alessandro. Foi uma figura importante na história do Corinthians. Mas o Chicão, quando saiu do Corinthians, ele moveu uma ação por direito de arena, pediu ali 15% a mais de direito de arena numa ação judicial, ganhou as 2 primeiras instâncias, mas chegou na terceira lá no Supremo, ele acabou perdendo. O Corinthians então não precisou pagar nada ao Chicão, essa ação estava correndo ali no entorno de 2 milhões de reais. Além disso, o Chicão, na última eleição aqui, apoiou o Augusto Melo, candidato de oposição, e todo mundo sabe que o André Sanches apoiou o Duílio Monteiro Alves. Essa é a situação. Chicão, um ídolo da torcida do Corinthians, e o André Sanches, um ex-presidente importante também do Corinthians. Agora eu passo a bola para vocês. Será que vocês conseguem responder essa dúvida que o Chicão deixou aí? Numa arena lotada, Chicão e Andrés, quem seria aplaudido e quem seria vaiado? Ou os dois seriam aplaudidos, ou os dois vaiados, enfim, é com vocês, gente. Nossa, boa, hein? gente, eu acho que os dois vão ser boa. aplaudidos, porque o Chicão é querido, mas o Andrés também é muito querido pelos O corintianos. Andrés é muito polêmico, bocudo, fala o que pensa, é muitas vezes político, de vez em quando também fala demais. Foi um personagem importante na história do Corinthians, o Chicão um grande zagueiro. Eu não sei não, cara. Eu tendo a ficar com o Chicão. Acho que assim, pensando nesse embate dentro da Arena Corinthians com o campo lotado, quem vai receber vaia? Eu acho que o Chicão não vai ser vaiado. O Andrés, por ser cartola, dirigente, talvez, né, tem rabo preso aí com torcida, com a cúpula do futebol, não sei. Eu acho que ia sobrar pro Andrés. Eu vou deixar um convite pro Andrés e pro Chicão para que venham na mesa redonda. Pode vir aqui, a gente conversa com vocês, a gente ouve vocês. Vocês dão o dedinho. Né? E, de repente, Ou não, aí né? o público vai se manifestar. Eu não vou comprar briga nem de um lado nem do outro. Eu entendo que cada um fala dentro daquilo que entende ser a sua razão. O Andrés, talvez, como presidente, entendeu que o Chicão exagerou quando cobrou essa grana do Corinthians. Era um direito do Chicão e a justiça decidiu que ele não tinha nada a receber.
e as partes ficam se atacando aí publicamente em redes sociais, principalmente através, começou com o Andrés nessa entrevista que ele deu no podcast. Mas sabe o que é isso? É resultado do que aconteceu do vexame do Corinthians. Né? De repente o Andrés e o Chicão ficaram mais importantes do que o Corinthians, que não tem nada, sabe o que eu acho nada que é a dizer. isso? É dinheiro, processo E parte política. Né? O Salazar concluiu aí parte política. Um passado mal aparado, né? O Andrés fica uma de um grupo, ali. o Chicão foi do outro lado. E aí estão lavando roupa publicamente. Então o convite está feito. Chicão e Andrés podem vir aqui ao Mesa, vai ser bem legal recebê-los por aqui. Se individualmente cada um também pode ser, como vocês preferirem. Deixa eu falar duas coisas. Eu tenho 2 beijos para mandar. Primeiro beijo pro Todinho, que é nosso DTV aqui, nosso diretor de TV, que fez aniversário terça-feira. Mas o nosso diretor, o Fini, não me avisou e eu fiquei sabendo hoje, viu, Todinho? Então, fica aqui meu beijo, meu abraço para você. Um beijo grande, nosso grande Rodrigo Gerardi. Viva o Todinho! Muito bom. Meus filhos adoram o Todinho. Hoje levaram para a escola. Ô, Todinho, um beijo. E outro beijo grande vai pro Sérgio Parisi, palmeirense, que fez aniversário, sabe quando? Ontem. Eu também esqueci. Marido da minha amiga Ana Paula. Um beijo, Sérgio. Vou na sua festa semana que vem. Essa tá bom? agenda Palmeirense, essa hein? agenda precisa dar uma atualizada aí. A gente vai falar agora de um assunto, agora coisa séria, que vem causando mal-estar nos bastidores do futebol. O atacante William Bigode se pronunciou sobre o imbróglio judicial que envolve prejuízos milionários, gente, mas é muito dinheiro, dos ex-companheiros dele de Palmeiras, Gustavo Scarpa e Mike. Vamos assistir? Fala pessoal, boa noite. Tô relutando para poder gravar esse vídeo, mas quero aqui pontuar e deixar claro algumas coisas. Primeiro, dizer que a WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora, não sou dono e nem sócio da Xland, muito menos golpista, até porque não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi o meu recurso. E o mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias. Mas a minha equipe de advogados já estão tomando todas as medidas cabíveis, tá bom? Um abraço. Bom, agora eu vou explicar para vocês a situação. Vem cá, chega mais. O meia Gustavo Scarpa foi à justiça alegando ter perdido mais de 6 milhões de reais. Enquanto o Mike teria um prejuízo de 4 milhões de reais com essa coisa de investir em criptomoedas. Ambos justificam que fizeram um investimento em criptomoedas na Xland Holding, por indicação da empresa de gestão financeira WLJC, que tem o William como sócio. Mas o atacante do Fluminense também falou aí, como vocês viram no vídeo, que ele perdeu cerca de 17 milhões no investimento. Por outro lado, a Xland alegou que foi vítima da falência de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. É aquela dos Estados Unidos? Aquela que... Tenho a mínima ideia. Vocês viram essa notícia? É uma corretora de várias empresas. Como que se chama? Essas empresas, como que chama? De investimento? Não, essas que faz aplicativos. Como que chama esse... Não é corretora, eu quero dizer assim, quando você tem aplicativos, tipo assim, em bancos, coisas que são de aplicativo de celular, ela tem dinheiro dessas empresas. Eu vou lembrar o nome, tá, gente? É a Covid que faz isso com a cabeça da gente. Mas, enfim, que complicado, né? Que complicada essa situação. A gente volta a falar com o José Paes, dessa vez na Academia de Futebol. Ô Zé, o Abel Ferreira estava concorrendo a um prêmio importante aqui na América do Sul. Mais um prêmio, né? Explica pra gente qual que foi o resultado. Pois é, Michele, o nosso glorioso Abel Ferreira estava aí concorrendo lá no prêmio do El País, né? Um prêmio super tradicional aqui na América do Sul, prêmio que o El País dá para os melhores aqui do nosso continente, muito relacionado também à Copa Libertadores da América, né? O Pedro acabou ganhando aí o troféu de Rei da América, o Marinho já ganhou esse troféu lá atrás quando atuava pelo Santos, e aí teve a eleição do melhor treinador. Quem que é o melhor treinador aqui do nosso continente da América do Sul? Acabou ganhando o Scaloni, que é o técnico da seleção argentina, claro, foi campeão do mundo, teve 107 votos, Abel Ferreira ficou em segundo com 35 e o Dorival Júnior em terceiro com 28 votos, portanto o Abel muito atrás do Scaloni, mas a gente sabe que o Abel é um baita de um treinador de futebol, está fazendo um trabalho de excelência aqui no Palmeiras já há algum tempo.
Estou aqui na frente do Palmeiras, da Academia de Futebol, para falar sobre esse Verdão, que agora vai entrar em campo só no próximo domingo, 4 horas da tarde contra o Ituano, semifinal do Campeonato Paulista. Estarei lá trazendo tudo para vocês no Mesa Redonda aí, com Garrafa, com o nosso time todo. O Palmeiras treinou hoje de manhã aqui na Academia de Futebol, ainda faz mais 3 atividades antes desse jogo contra o Ituano, né? Treina amanhã, treina na sexta, treina no sábado também, e aí domingo faz esse jogo. Só não tem o Atuesta, né, que operou recentemente aí o joelho, é o único desfalque do técnico Abel Ferreira para esse jogo, que tem uma dúvida: vai de Tabata, vai de Bruno Tabata ou vai de Hendrick? Tabata entrou muito bem agora aí no jogo de quartas de final contra o São Bernardo, jogou bem, o Palmeiras acabou se classificando, né, vitória por 1-0 aqui no Allianz Parque, eu inclusive estava lá nesse jogo. Aí fica esse questionamento: será que vai o Tabata, será que vai o Hendrick? No mais, o Palmeiras deve ter aí sua tradicional força máxima nessa partida, o Everton no gol, tem o Marcos Rocha, o Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Menino, aí vai de Rafael Veiga, vai de Dudu, vai de Rony, e tem essa dúvida: Tabata ou Hendrick. Devolvo para vocês aí, foi justa a eleição, Michele? Achou que o Scaloni, você acha que o Scaloni é o melhor técnico aqui da América do Sul, ou o Abel tinha que ganhar essa concorrência, essa disputa aí? Conta para nós, Michele, vai daí. Valeu, Zé. É startup, tá? O nome do termo. Era aquele banco dos Estados Unidos que faliu, ele tinha dinheiro de muitas startups do mundo. Vai, agora discorra. Bom, o Scaloni, para mim, foi o melhor técnico da Copa do Mundo. O trabalho do Abel... Ele ganhou como, né? Melhor sim, também. Acho que sim. Agora me fugiu da memória, ganhou, mas acho que sim, né? Agora, o melhor técnico da América do Sul, da América, Norte, Central e Sul, chama-se Abel Ferreira. O cara ganhou a Copa do Mundo, aí não tem discussão. Campeão do mundo. Campeão do mundo, não tem discussão. Ah, mas se você vai fazer uma avaliação técnica, aí você pode, eu gosto mais do trabalho do Abel. Mas até porque não dá para avaliar o trabalho do Scaloni nessa comparação com o Abel. Foi ótimo. Nessa comparação do Abel, porque ele era um técnico tampão, que foi efetivado na seleção da Argentina e leva a seleção da Argentina a desbancar muitos favoritos e a conquistar o título da Copa do Mundo. E teve dedo dele na escalação, na tática, ele bancou. Quando precisou mudar, de Maria, tirou de Maria. Quando precisou de um técnico, ele se mostrou técnico na Copa do Mundo. Então a gente... Seu voto é no Scaloni. Eu voto no Scaloni, Copa do Mundo, sem demérito nenhum ao Abel, gente. Ai, você também é... Sem demérito nenhum. Eu sou abelista. O que eu vou falar contra esse português, gente? Não, mas ninguém tá falando nada contra, pelo amor de Deus. Agora você tá metendo a colher na nossa discussão. Negativo, não, ela que deu uma cutucadinha aqui. Não. Cara, o Abel, ele é um ótimo gestor de grupo, escala bem, gere bem. Mas ninguém tá falando que o Abel é uma porcaria. Não, mas a dificuldade é muito diferente, né? A do Scaloni era muito maior a dificuldade numa Copa do Mundo. É outra coisa. E outra, aquele jogo contra a França foi incrível. Retomando o assunto dos melhores do continente, segundo o jornal uruguaio El País, temos um brasileiro em destaque. O atacante Pedro, do Flamengo e da seleção, levou o prêmio Rei da América. O goleador do rubro-negro teve 68 dos 218 votos apurados pela publicação, superando assim o companheiro de time Arrascaeta, que também é um jogadorzão, e o argentino Julián Álvarez, que atuou pelo River Plate até julho do ano passado, antes de se transferir para o Manchester City. E o empresário do meia uruguaio Arrascaeta deu uma entrevista lamentando a decisão do jornal El País. O tal do Daniel Fonseca considerou a votação injusta. Agora eu quero saber o seguinte: o que vocês acham? Foi injusto ou não foi? Porque o Arrascaeta ou Pedro? E agora? São jogadores de posição diferente, obviamente, e o Arrascaeta, o Pedro, ele começou a se firmar como titular no Flamengo recentemente. Foi a Copa do Mundo, não rendeu o que podia render. O Arrascaeta, obviamente, numa outra condição na seleção uruguaia também. Mas o Arrascaeta, em comparação com o Pedro, para mim é muito mais importante. Eu votaria no Arrascaeta também. Do que o próprio Pedro. E eu sou fãzaço do Pedro. Eu também. Se tem um centroavante que faz gol... Esse é centroavante de verdade. Faz gol de tudo quanto é jeito, é o Pedro. Mas o Arrascaeta é bola pra caramba, né? Eu sou mais Arrascaeta. O time precisa mais do Pedro ou do Arrascaeta? Arrascaeta. Né? Não sei, porque aí você está perguntando, você quer o arco ou a flecha? O que você prefere, o arco ou a flecha? Você tem Arrascaeta, você tira o Pedro, você faz Arrascaeta e Gabigol. Você tira o Arrascaeta, o que você faz? É verdade, bem pensado. Tá, me dobrou, Arrascaeta, o cérebro do 3-0 Arrascaeta. Pessoal, agora eu vou falar pra vocês de um caso que assusta. Lembra que o Garrafa falou que vai ter tiroteio no Gazeta Esportiva? Pois é agora. O volante Felipe Melo postou um vídeo nas redes sociais dele mostrando barulho de tiros e rasante de helicóptero lá na comunidade que fica ao lado do CT do Fluminense. Vamos assistir?
Vários disparos de tiro, ó. Da comunidade, ó. Ah, viu, mano? Nossa senhora, parece guerra, né? Que triste, né? Que Como triste. é que se treina nesse ambiente? A violência no Brasil, de um modo geral, mas no Rio de Janeiro, ela tá assim, ó. Tá assim, né? E Até isso... por uma questão geográfica da cidade, é muito complicado. E as pessoas estão expostas, os inocentes estão expostos, é muito complicado isso. Imagina você tá no seu trabalho, daqui a pouco começa a ver tiro de rasante. Bala perdida, bala vira e mexe, perdida. pega alguém Essa pessoa- numa janela, pode pegar um jogar. Lamentável. É complicadíssima essa situação aí. Mas é todo lugar, viu, gente? Aqui Claro, também, claro, no não meu tá bairro diferente, também não. a situação tá É feia. que geograficamente a cidade do Rio facilita essa junção de coisas, né? Que é o crime muito próximo da sociedade ali, pela geografia mesmo, a composição da cidade. Complicado. Tudo A gente mistura. volta para o Parque São Jorge. Tiago Salazar, fechando o noticiário do Timão pra gente. Dessa vez o assunto não é confusão, né, Salazar? Não é confusão, mas eu quero ouvir bem a opinião de vocês. Porque é o seguinte, o Corinthians não tem nenhum jogo para fazer, né? Talvez faça alguns amistosos, mas até abril é só treinamento. Hoje teve treino lá no CT Joaquim Grava. Fernando Lázaro, o pessoal que folgou ontem, voltou hoje, trabalhou normalmente. Fernando Lázaro vai preparando a sua equipe, mas... fora de campo, a gente sabe que o que está pegando, bombando mesmo, é a atuação do Corinthians no mercado. O Corinthians está atrás de um meio-campista, ou para compor elenco, substituir o Renato Augusto, ou para jogar ao lado do Renato Augusto, que essa é a intenção principal. Enfim, o Corinthians está no mercado, está em busca desse nome, mas não tem nenhuma proposta na mesa. Por enquanto, só especulação, só monitoramento, nenhuma proposta na mesa. Quando isso acontecer, a gente vai avisar aqui no Gazeta Esportiva. Então, agora eu quero chamar para vocês aqui duas telas que falam sobre jogadores que estão em fim de contrato, tá? Então, muita atenção. Vamos começar aqui por jogadores que têm contrato até junho, apenas até junho, já está acabando. Balbuena, o zagueiro paraguaio, e o Juan Oliveira. O Juan Oliveira que chegou até a ser titular, garoto jovem, mas acabou sofrendo com muitos problemas no joelho, não consegue entrar em campo. Contrato destes dois jogadores, Balbuena e Juan Oliveira, termina agora em junho. E a dúvida é, renova ou não renova? Eu vou dar um pouquinho de informação aqui. A informação que eu tenho é que com o Balbuena não tem muito interesse do Corinthians nesse momento em renovar o contrato, não. Agora falando de jogadores com contrato até dezembro, quando termina o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves. Agora a lista é grande, 11 nomes importantes. Vamos lá. Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Cantilho, Paulinho, Giuliano, Maicon, Luan, Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes. Estes 11 aí, entre eles muitos jogadores importantes, jogadores aqui já com a idade avançada, jogadores que são ídolos, enfim, o contrato dessa turma toda aí termina em dezembro desse ano. Pensando em montagem de elenco, além do que está para chegar, que a gente está apurando, a gente já pode pensar no trabalho que o Corinthians tem que fazer para renovar ou não com essa galera. Agora eu passo essa bucha para vocês aí. Puxa vida, 13 atletas. Obrigada, Salazar. E aí? Ó, eu renovaria com esses coroas aí, medalhões, bons de bola. O único que eu não renovaria, o Luan. Porque ele desistiu de jogar futebol por algum motivo inexplicável. Essa história até hoje não está bem contada. E ao mesmo tempo, o Luan seria, se jogasse o que ele já jogou, fácil, o parceiro do Renato Augusto no meio de campo. Um Desperdício, né? A questão é uma só. Tem que separar o que muitos jogadores aí já fizeram no Corinthians e o que eles podem fazer. O Fábio Santos é um deles que vai... O próprio Fábio já disse, que a história é maravilhosa no Corinthians, que ele é o último ano de contrato, ele deve encerrar a carreira nessa relação. O Balbuena não disse a que veio. O Balbuena tem uma história bonita no Corinthians, mas já não funciona mais. Então o Corinthians precisa rejuvenescer, mas tem que ir ao mercado e trazer jogadores que possam suprir a ausência. Mas você falou de Balbuena. O Balbuena não tá jogando nada. O Fábio Santos ainda é um ótimo jogador. Eu tô dizendo que o Fábio, já não coloco nessa barca, porque o Fábio disse que vai encerrar a carreira. Ele disse então não é preocupação. Né? O Balbuena já é um cara que não disse que veio, mas você tem que ir ao mercado e trazer jogadores que possam jogar e serem substitutos desses atletas. Por exemplo, por isso trouxe o tal do Matheus Bidu. O garoto até agora não disse que veio. Aí é complicado. E são 13, né? Então tem que repor muita gente. As eliminações precoces do Corinthians e do São Paulo no Paulistão seguem gerando muito debate, né? E a pergunta que fica é, de quem
é a culpa? Para responder essa dúvida, o Salazar foi para a rua e trouxe respostas para a gente. Se liga na reportagem. Quem diria? Quartas de final do Paulistão e nós já temos Corinthians e São Paulo eliminados da competição. A nossa reportagem então pegou o elevador da Fundação Casper Libero e veio para o meio da Paulista ouvir do povo. Quem são os maiores culpados por essas eliminações? Direto e reto temos 3 opções aqui: jogadores, diretoria ou técnico. Vamos começar nosso júri popular com o Corinthians, porque o Timão foi o primeiro que caiu, né? Isso é verdade? Tem que ser. Bom, nesse caso é melhor eu ir também. Eu acho que os jogadores, porque quando você olha de 1 a 9, de 1 a 11, o time do Corinthians é um time que já teve sucesso. Os jogadores individualmente nas suas posições estão muito longe do seu melhor. Mas creio que é a diretoria. Por quê? Rapaz, a diretoria do Corinthians tá muito omissa, cara. Jogador. Por quê? Porque o técnico do Corinthians não é tão ruim assim não, ele é muito bom. Eu acho que o jogador não tá correspondendo em campo. Agora vamos ouvir a corneta tricolor. De novo, jogadores, diretoria ou técnico? Rapaz, é técnico e jogador, pô. É 50-50, né? Metade os jogadores e metade o técnico. Técnico mesmo, né? Porque aquele Rogério tá mexendo totalmente errado no time, tá feia a coisa. Cara, a diretoria, com certeza. Entendeu? Tem que colocar os moleques aí novo, da base, contratar uns cara bom. Esses caras estrangeiros aí não dá certo. Bom, agora a gente subiu o elevador e vamos ouvir da equipe da Gazeta Esportiva sobre quem são os responsáveis por essas eliminações. E olha quem tá aqui, Chico Lang. E aí, Chico? Tudo bem? Tudo bem? Tá calmo? Tô calmo, mais calmo. Então diz pra mim, diretoria, técnico, jogadores, quem é o maior responsável pela eliminação do Corinthians? Sempre a diretoria. Por quê? Porque a diretoria, ela é que faz o planejamento, né? Então, ela coloca o técnico que ela quer, contrata os jogadores, quer dizer, a grande responsabilidade é sempre da diretoria. O nosso Zé Paz ousou discordar do Chico. Como assim, Zé? Jogadores. Jogador que bateu o pênalti, os caras bateram mal, tchau. Olha, mas parece que o assunto fica mais complexo na hora de falar do São Paulo. Nossa, cara. Mas é tão difícil assim? É porque é um combo de tantas coisas erradas que agora eu tô até na dúvida. Então vai pensando aí, Silvestre. Técnico. Por quê? O Rogério Ceni poderia ter feito escolhas melhores. O posicionamento de alguns jogadores como o Luciano, eu não tenho concordado muito, não tem rendido muito como meia. Ele rende mais como atacante, mais próximo do gol. Então eu acredito que o Rogério Ceni tem grande parcela de culpa nessa eliminação. Decidiu, Silver? Time. Jogadores. Time é ruim demais, cara. Por quê? Tecnicamente é fraco. Não tem equilíbrio emocional, apavorado. E o clube como um todo, mas eu já vou me estender demais. É o time, são os jogadores, é isso aí, o time é fraco. Olha, o filho da mãe conseguiu! Resumindo, a batata tá assando tanto no Corinthians quanto no São Paulo. E a verdade é que jogadores, diretorias e técnicos, todo mundo vai ter que se coçar pra virar esse jogo. Bom, o Silvestre já opinou do São Paulo, você colocou que é jogadores. É, pontualmente o time. E do Corinthians? No pique. Jogador, diretoria ou técnico? Jogadores também. Pra mim, os 2 jogadores. E o seu, Garrafa? Diretoria. Nos São 2? Paulo e no Corinthians, diretoria também. Bom, diretoria bate pênalti? Não, mas é que escolhe, ela que dá orientação, ela que monta, escolhe o treinador, escolhe os jogadores. Não dá tempo de falar. Voltando à Academia de Que é Futebol. um conjunto, né, gente? Tá na hora de falar Escolhe sobre o Mundial de Clubes. Quem traz as novidades para a torcida do Verdão é o Zé Paz. Vai, Zé.
Bora lá, Michele, bora falar desse Mundial de Clubes, desse novo Mundial de Clubes da FIFA que começa a valer a partir de junho de 2025. E por que eu estou falando desse torneio? Porque o Palmeiras já está classificado para essa competição, né? A Conmebol vai ter 6 vagas nesse novo formato aí do Mundial. Vai ter vaga para o campeão da Libertadores em 2021, 22, 23, 24, ainda mais 2 vagas. O Palmeiras foi campeão da Libertadores em 21, já tá. Flamengo agora em 2022 já tá também. Vamos conhecer os campeões, lógico, de 23 e de 24 e as 2 vagas remanescentes, talvez ainda está sendo tudo analisado aí. Essas 2 vagas, elas devem aí ir para os melhores times ali colocados no ranking da Conmebol. Se o Palmeiras ganhar agora em 2023 a Libertadores, como é que vai fazer? Muito provavelmente abre uma vaga então para um time no ranking da Conmebol, um time bem colocado. A UEFA vai ter 12 vagas nesse novo Mundial. Esse novo Mundial vai ter 32 clubes, Michele. Vai acontecer a cada 4 anos. A Ásia vai ter 4 vagas, a África 4 vagas, a CONCACAF lá, Confederação da América do Norte e do Caribe, também 4 vagas, a Oceania 1 vaga e o país sede do Mundial outra vaga. Então teremos aí 32 times, é muito time nesse ano de 2023. O Mundial ainda continua com aquele formato antigo que a gente conhece. Em 2024 vai passar por uma série de mudanças aí, muito provavelmente vai ser bem modificado para esse ano de 2024, muito provavelmente não, vai ser modificado. O campeão da Champions League, por exemplo, já vai entrar lá na frente, já vai entrar numa possível final, mas em 2025 aí teremos essa super reformulação, com o Mundial passando então a ser a cada 4 anos e com 32 clubes. Será, Michele, com esse tanto de time aí lá da UEFA, lá da Europa, algum brasileiro vai conseguir ganhar o Mundial de novo, Michele? Lembrando que o último foi o Corinthians, lá em 2012. Passo essa pergunta para você, Mi. Tem um ditado que fala assim, e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A gente não pode achar que é impossível. Tem que ir lá e fazer. Se a gente já pensar que não vai dar, né, Zé? Aí a gente Mas dificulta muito para os times sul-americanos, favorece a tropa de elite europeia. E eu gostava mais do formato campeão da Libertadores, campeão da Champions, jogos de ida e volta, como antigamente, ou no máximo um jogo lá no Japão. Preferia se algum sul-americano quiser ganhar o Mundial, que ganhe esse ano. Que ganhe agora. Porque depois não tem mais. Porque uma coisa é você fazer um confronto único com um gigante lá da Europa, tudo bem. Outra coisa é você enfrentar o supra-sumo do futebol mundial. Fase de grupos, com a história, oitavas, com a condição que tem o futebol sul-americano. É uma vergonha isso daí. Dá pro Palmeiras? Não dá para ninguém. No Mundial nesse formato, não dá para ninguém. Resultado da nossa enquete. Quem tem mais condições de atrapalhar o Palmeiras na busca pelo título do Paulistão? A maioria respondeu que é o Bragantino. Estão confiando aí em vocês. 56% dos votos. O Gazeta Esportiva termina aqui. Nós voltamos amanhã com muito mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Tchau, tchau.